Estamos ao vivo, no quadro aí Momentos Tecnologias na Educação. Eu, o professor Viegas, o professor Sérgio Job Lima, o mestre dos magos. O mestre dos magos! Eu sou o mestre dos magos. Tudo bem, E hoje pessoal? nós temos dois convidados aí, professores do EJA, a professora Ana Cutter. E o professor Charles Dalberto. Pessoal, hoje nós temos dois professores magníficos, né? A professora Ana, minha colega do Barão, e o professor Charles. Agora em off nós estávamos conversando, né? O professor Charles é um professor novo da nossa escola, professor de filosofia, e que eu nunca tive o prazer, né, de estar presencialmente com ele. A gente se conheceu virtualmente, que nem o professor Viegas. A gente se tornou amigo de uma forma fantástica, eu e o professor Viegas, e que eu nunca tive contato visualmente com ele presencialmente. Nunca né? nos encontramos pessoalmente. É verdade. E a gente hoje vai falar um pouco do EJA, né? Do EJA e dessa parte tecnológica. Como é que eles estão lidando com isso, né? Não sei. Então, o meu contato com a EJA vem de 2001, né? Então vai fechar aí daqui a pouco uns 20 anos, né? E o contato com a EJA vem de lá, né? Meu primeiro emprego como professora foi na EJA, né? Numa instituição privada. E depois eu retornei a trabalhar na EJA no Barão, no Instituto Barão, que é onde eu trabalho atualmente, né? Eu sou da área de naturais, né? Área de ciência da natureza. E eu costumo dizer que a EJA foi a culpada, no melhor sentido dessa palavra, foi a culpada de eu buscar a formação continuada, né? Então, a EJA me trouxe muitas perguntas, assim, sou muito autocrítica, né, na minha docência, então estou sempre aí me perguntando, né? E a EJA me levou a fazer outros cursos, né, formação continuada, e a minha pesquisa na formação continuada foi o momento que eu mais tive contato com uma experiência interdisciplinar, né? Então, eu sou da área de natureza, ciências biológicas, mas a minha pesquisa, né, foi na área de educação, né? Então, foi esse momento interdisciplinar, né, que acho que deveria começar na graduação, né? Essa interdisciplinaridade na nossa formação docente deveria começar na graduação, mas, né? Então, mais forte para mim foi na formação continuada. E, sim, eu sou um professor que estou chegando agora no Barão de Tramandaí, e dá para dizer também que, em relação aos colegas professores, eu sou um professor novo, em geral. É o meu 6º ano de magistério, e eu fiz isso trocando de carreira, né? Porque eu sou jornalista de formação, de profissão, e resolvi investir no magistério por idealismo. É isso que eu respondo aos meus alunos quando eles me questionam por que trocar de carreira depois de 14 anos de redação, né, trabalhando diretamente, sem falhar um dia, né, com a comunicação social. E um plano que lá no início eu não tinha, porque eu já fazia filosofia na URGS antes de iniciar com jornalismo, mas chegou um momento em que eu resolvi desviar um pouquinho desse caminho, e para algumas decisões na vida, a menor distância entre 2 pontos, aí o professor de matemática talvez não vá concordar comigo, mas só na matemática, né? Porque a vida contraria, às vezes, a lógica matemática. A menor distância entre 2 pontos é uma grande volta, não é uma linha reta. Navegar é preciso, ou seja, tem que ter precisão para navegar, mas viver não tem essa mesma precisão, essa exatidão. Então, chegando ao magistério, meu primeiro contato, minha primeira experiência com a EJA foi
na minha parte de estágio, já em História, na minha outra graduação. Eu tenho uma graduação também, né, uma licenciatura também em História. Então, foi fazendo o estágio com a EJA que eu tive esse contato com a realidade, né, de um público que está em sala de aula, mas que tem toda uma demanda diferenciada e que exige, sim, uma abordagem especializada. E agora, vindo a trabalhar com a EJA efetivamente, isso também me permite aplicar um pouco mais da minha pesquisa em pós-graduação na área de docência no ensino superior. É uma docência, um conjunto de metodologias aplicadas para o terceiro grau, mas por tratar-se também de um público adulto, né, um público que já tem uma certa maturidade, aplicar isso à EJA também acaba sendo um caminho de utilização de toda essa formação. Então, assim, lidar com esse público e debater a realidade dele hoje, diante de um cenário onde a tecnologia ela não está vindo para ficar, ela está aí aproximando pessoas, como é o caso de nós 4 aqui, que não nos conhecemos pessoalmente, é mais do que oportuno, é uma necessidade, né? Então, eu acho que para iniciarmos a nossa conversa, não só nos apresentando com as nossas credenciais, eu acho que já estabelecendo o ponto necessário desse debate, que é fazer essa conversa que não nos interessa apenas a nós, né? A todos que ouvem, que trabalhando ou não com a EJA, hoje trabalham com tecnologia e educação, sem dúvida nenhuma. O professor falou ali da questão, né, de os alunos perguntarem, né, a respeito da formação. Eu me enxerguei, né, nessa situação, porque a minha primeira formação é em engenharia agrícola, né? Eu agora tenho formação em licenciatura em matemática também, que nem você, eu tenho mais de uma graduação, e eles vivem me perguntando isso, né? Por que tu tá dando aula se tu é engenheiro? Podia estar ganhando muito mais, né? Então, é uma pergunta, assim, quase que todo ano, início de ano, eles me fazem essa pergunta, né? Então, eu não se mereço isso. Como é que está sendo para os alunos da EJA, né? Essa relação com a tecnologia aí para estudar, né, para ter as aulas, para fazer as atividades, com o uso do Classroom, né, com as aulas no Meet, como é que eles estão reagindo? Né? Eu tenho uma experiência com o ensino médio, né, e o técnico também, mas como eu não trabalho com EJA, eu não sei, né, como é que funciona. Então, eu queria saber o relato de vocês aí, como é que eles estão se comportando, né, com a utilização das tecnologias, esses alunos do EJA, né? Não interessa para você, palhaço. A minha pergunta, bom, eu só queria falar uma coisinha que eu não falei na hora da apresentação. Eu falei antes da gente começar a fazer a gravação, eu queria parabenizar, tá, pelo canal, pelo espaço que vocês criaram, né? Muito obrigado. Professor Viegas, professor mestre dos magos. Eu sou o mestre dos magos. Internet, né? Então, eu acho muito válido falar isso, porque tem muitos autores que dizem que na docência a gente precisaria aprender a ocupar esses espaços de fato, porque são os espaços onde transitam, né, as pessoas com quem a gente trabalha, né? Então, queria, dizer que legal, que produtivo, né? E vocês, como eu disse antes, às vezes é um recurso simplificado que consegue fazer com materiais que tem em casa, então tirar um coelho da cartola, né? Então, umas coisas muito interessantes, assim. Não consigo acompanhar com muita frequência, né? Pela questão do tempo, sim. mas queria deixar registrado meus parabéns, tá? Muito obrigado. Obrigado, Ana. Então, queria dizer, assim, que na EJA, eu, professora Ana, tenho tido, assim, a maior evasão, né? A maior... número mais reduzido de participações na modalidade EJA, tá? Tendo em vista, é muito importante mencionar isso, que a escola tem se posicionado de uma maneira, super humana, tem feito busca ativa, né? O pessoal da equipe diretiva, oferecido, o professor Sérgio já falou isso aqui, né? Eu estou até chovendo no molhado. Aquela questão de oferecer os recursos da escola, então oferece um note, oferece um aparelho tecnológico para quem não tem. Então, assim, a escola faz tudo que tem que ser feito, né, de uma maneira muito, muito, muito boa, né?
porém a EJA, em comparação às outras modalidades e etapas da educação básica em que eu trabalho, a EJA tem sido a que mais sofreu, que mais mostra evasão, né? Então, os índices são baixíssimos, infelizmente, e eu não cheguei a pegar assim, os dados com a equipe diretiva assim, como um todo, mas eu acredito que os colegas possam, de repente, confirmar, né? Não sei como é que está aí para vocês, na verdade eu sei. A percepção é a mesma, não é porque são ciências humanas, que poderia ter uma relação mais próxima, mais pessoal, dá para dizer assim, que o aluno ele permanece. A gente tem, às vezes, uma percepção que dá para dizer, intuitiva, porque nem sempre se vai aos fatos para confirmá-los, de que as ciências da natureza, a matemática, essas são áreas que acabam atraindo quem realmente tem interesse, e são as primeiras das quais se foge, porque elas são mais difíceis, são mais exigentes. Então, o aluno ele precisa ter muita certeza do que ele quer para continuar vinculado numa situação como essa que a gente está vivendo, né? E essas certezas, elas vêm se dissolvendo com o passar do tempo. Esse ano não começou na minha escola em Viamão, no Santa Isabel, nós tivemos 1 mês de aula, por causa de um calendário diferente. A gente começou um pouco antes, mas o Barão, que começou já em março, não deu nem tempo dos alunos se verem. Em seguida foram para suas casas por uma situação imposta pela pandemia, e essa situação trouxe a tecnologia até eles do jeito que veio sem planejamento, veio de uma maneira atropelada, veio sem letramento digital, para um público que é excluído digitalmente, para um público que tem carências linguísticas, eu não estou falando só da EJA, né? O déficit linguístico, em geral, ele atinge todos os níveis do ensino. Então, o letramento, que não é só o digital, ele acaba sendo uma barreira, tendo que lidar com outro idioma, tudo em inglês, né? Então, quem não tem essa familiaridade com a tecnologia, agora, então, sentiu ela não como uma aliada, mas sentiu ela como um elemento de fuga, algo que provocasse até medo. E então os alunos, eles também na área das humanas, na filosofia, eles não aparecem como deveriam aparecer. Então já é um público que deixou a escola na época regular, que hoje precisaria ter um outro estímulo, mas que não é possível porque nós não temos nem o contato. Nós não conseguimos fazer um olho no olho do nosso aluno para estimulá-lo a participar de um outro ambiente que não aquele que para ele ainda é o ambiente escolar de uma formação anterior, que é a de estar presencialmente numa sala de aula. Então, o aluno, sim, é difícil o contato com o aluno da EJA, é difícil o retorno do aluno da EJA, é difícil o cumprimento de prazos, mas aquilo que nós temos conseguido sinaliza para mim, né, um caminho de que, se apostarmos em algumas metodologias, se apostarmos em estratégias de convencimento que sejam constantes e corretas e consigamos criar um vínculo emocional com esse aluno, aquilo que é frio da tecnologia, que é intimidador, que às vezes provoca vergonha de estar diante de uma câmera, e aí nós temos que pensar também na situação social. Muitos não têm um bom cenário para mostrar, e aí não é só a EJA também. Abrir uma câmera e mostrar a sua casa, essa intimidade, não é qualquer um que tem segurança de fazer isso. Professores não têm segurança de fazer isso, e a gente tem descoberto isso ao longo desse ano. Então, imagine para um aluno que já pode se sentir menos prestigiado por estar na escola numa idade, vamos chamar de irregular, tentando buscar uma formação que ficou para trás e diante de uma realidade que para ele é um desafio talvez maior do que as suas forças, né? Então, assim, é complicado trabalhar isso com o processo em andamento. Nós não tivemos tempo de fazer implantações, né? E estamos buscando estratégia. Com o carro andando, que nem o pessoal diz. Não dá, né, professor? É impossível. Você tem que parar o carro e ver o que está acontecendo e ver qual providência que tem que tomar. Mas nós somos forçados, né? Quando eu digo nós, é o magistério em geral, não estamos falando só de magistério público estadual, as escolas municipais, as particulares com algum recurso a mais por causa da situação econômica das empresas, né? Que é diferente, são empresas. E nós aqui
tentando fazer chover com um público que precisa ser, em todos os momentos, encantado, né, seduzido a estar presente. E aqueles que contribuem porque querem. São aqueles que vão contribuir na matemática, que vão contribuir lá na natureza, que vão contribuir também nas humanas, porque esses sim estão interessados, eles já se deram conta que eles têm metas maiores e que essas metas precisam passar por um ano como esse. É verdade. Eu já trabalho com EJA desde 2013 e eu sinto uma das coisas que é uma prioridade com relação ao EJA é esse relacionamento presencial, esse quase toque do professor com o aluno. Eles precisam daquilo ali, né? E, claro, e agora com esse momento da pandemia, né, com esse distanciamento social, fica quase que impossível isso. E aí, como achar meios e formas de resolver esse problema? Nós, ali do Barão, a gente está com uma ideia, até nem fui eu que lancei essa ideia, foi a professora Ana, né? Foi Não sabia. um insight que ela teve de modificar a forma de se fazer aula para o EJA, né? E investir em projetos assim, né? Em eixos comuns, onde todas as disciplinas possam ser trabalhadas, né? De uma forma direcionada, claro, utilizando cada um seus conteúdos, mas tendo como um eixo principal, né? O primeiro trabalho que a gente fez foi direcionado à própria pandemia, ao próprio Covid-19, onde todos os professores tiveram que dar um pouco de si, mas com uma visão da sua disciplina com relação a essa pandemia, né? Então, e durante o trabalho, olha, eu sinceramente não sabia se ia dar certo ou não. Eu falei isso durante as reuniões que a gente estava propondo, né, Ana? Que eu não sabia se ia dar certo ou não. Mas sabia. Quando aconteceu, cara, foi tão emocionante de ver aqueles professores e os alunos observando a gente propondo ideias que tinham um eixo comum, que foi que eu comecei a imaginar que talvez ali estivesse uma nova metodologia, uma nova forma de se fazer educação para o EJA em se tratando de pandemia, né? Ou quiçá também na forma presencial, né? Mas, cara, foi fantástico. É claro, a gente está começando, está iniciando esse projeto, né? E eu acho que tem tudo para dar certo, né? Colegas, como posso saber o número de alunos que ouvem, acessam um áudio meu dentro da sala do Class, né? Não sei. Mas pelo que eu sei, tu não tem como saber quantos alunos acessaram o Classroom, tu não tem como saber quantos alunos visualizaram um vídeo ou ouviram um áudio, né? Não tem como saber isso, né? Porque o que eu expliquei pro Sérgio é que assim, o Classroom ele é muito básico ainda, né? Ele não é um Moodle, né? Por exemplo, não é um AVA mais sofisticado, né? Para essas aulas. Ele é muito simples, ele é muito limitado, né? Talvez com o tempo tenham, né, novas atualizações que melhorem essas situações, né? Mas eu não acredito muito, né? Porque eu acho que não é esse o objetivo do Classroom, ficar tão sofisticado, né? Então ele não tem como fazer esse controle aí, pelo menos por enquanto, de quantas pessoas entram no Classroom, ou de quantas pessoas assistem um vídeo ou escutam um áudio. Na verdade, o que aconteceu foi que a supervisora, Cláudia, né? Ela me pediu, assim, Ana, se tu puder, assim, tiver um tempo, né? Vamos organizar um projeto interdisciplinar. Quando ela falou isso, eu disse, oba! Primeira coisa que eu pensei, oba! Porque é o que eu tento, faz muito tempo que eu tento fazer, assim, eu tenho na minha ideia fazer isso, mas eu sei que é muito difícil de fazer um projeto interdisciplinar. Porque, como diz a Ivani Fazenda, Japiaçu, essas cabeças aí que falam sobre interdisciplinaridade desde a década de 70, né? É preciso que haja uma reunião dos professores antes
né? Que foi o que a gente conseguiu fazer dessa vez. E eu acredito que foi muito por conta dessa situação que a gente está, né, de ensino remoto. Os professores tiveram essa oportunidade de se reunir via Meet, né? Então a gente discutiu o que cada um ia falar. Nós fizemos, eu escrevi, né? A minha parte foi escrever ali o projeto, colocar uma planilha colaborativa para que cada professor colocasse ali as suas disciplinas, não, seus conteúdos, né? De que forma, então, né, iria contribuir para cada tema gerador. Então, nós pensamos em 3 temas geradores, em princípio, né, que o Sérgio já comentou. Na primeira semana da pandemia, na segunda a gente falou sobre feminismos, né, que foi bem interessante semana passada, e agora a gente está aqui falando sobre EJA, né? E, claro, aqui um pouco diferente o formato, né, o local. E eu queria, se vocês me permitem aí, eu posso alongar um pouquinho, só assim uns 5 minutinhos a minha fala? Não sei se tem. Claro, claro, claro. Eu queria dizer que eu fiquei bem feliz quando o Sérgio me chamou para essa conversa, porque o trabalho que eu fiz de pesquisa um tempo atrás, né, eu fiz uma pesquisa etnográfica na própria escola onde eu trabalho. E a pesquisa etnográfica, explicando assim para quem nunca ouviu falar nisso, né, eu imagino que tenham alunos, estudantes aí, tenham outras professoras, né? A pesquisa etnográfica ela implica um detalhe, a devolução dos achados, né, ao grupo amostrado, ao grupo pesquisado, enfim. E eu tenho tentado fazer isso de maneira muito isolada, né, na minha sala de aula, enfim. E essa oportunidade de fazer o projeto interdisciplinar foi uma coisa está sendo uma coisa muito interessante. E também vir aqui hoje conversar, deixar registrado aqui, né, em vídeo, em áudio, né, algumas coisas que eu acho que vale muito a pena comentar. Eu tenho 2 pequenas histórias para contar. Quer dizer, na verdade, uma, eu acho, porque de repente o Sérgio vai querer contar outra história, porque ele lembrou junto comigo de uma pessoa aqui, né? Vou deixar para o Sérgio, de repente, contar, a gente conta junto também. Mas eu queria falar aqui sobre a Dona Eva. A Dona Eva é uma personagem, né? É uma pessoa real, o nome dela é Eva mesmo. E eu me deparei com a Dona Eva, conheci a Dona Eva, na EJA, né? E é uma senhora de mais de 70 anos, uma mulher negra, uma mulher sozinha, não tem mais os seus familiares, decidiu não ter filhos, uma mulher completamente sozinha, né? Por escolha. E veio para a EJA porque ela tinha grandes sonhos da vida dela, era escrever uma carta para um desses padres famosos, que eu não sei direito quem é, eu imagino que seja o Fábio de Mello, e ela queria muito aprender a usar o celular. Só que ela tinha uma raiva do celular. Então eu estou falando aqui de alfabetização científica, não, alfabetização digital, né? Dona Eva me chamou a atenção em uma noite que eu levei a minha turma para o laboratório de informática. E, de costume, as pessoas gostam muito da aula de informática e adoram mexer nos computadores, e eu vi Dona Eva travada na frente do computador, assim, realmente ela não estava conseguindo. Como a turma estava bem encaminhada, me sentei ao lado dela e fui ajudar. E eu percebi que ela tinha dificuldades bem básicas mesmo, por isso que eu falo em alfabetização digital. Então, aprender a usar o mouse, as teclas do mouse, aprender para que serve cada tecla. E eu estou contando isso para vocês e dizendo para vocês que depois que eu escrevi isso, foi publicado na biblioteca da universidade, eu fiquei pensando, poxa, será que eu não estou aqui reafirmando um estereótipo, né? E fiquei muito chateada pensando depois sobre isso, mas não. Porque a etnografia ela serve para mostrar, não a interpretação de A, B ou C, não. Mostrar a realidade, né? Claro que a realidade é sempre interpretada, né, pelo sujeito, mas enfim, existe um diálogo nisso, né? Então não é só a percepção do pesquisador. E eu perguntei para a Dona Eva se ela não gostaria que eu ajudasse, né? Então, vamos aprender, Dona Eva. E a Dona Eva, ela demonstrou assim, uma certa resistência. Ela parecia assim, querer se ver livre daquela máquina, daquele computador. E disse, outra hora eu vou dar um jeito de aprender a usar esse celular, que eu preciso. E eu quero escrever melhor, quero mandar uma carta, enfim. Dona Eva é uma
dessas pessoas que a gente considera assim exemplares, prototípicas, né? Assim, como se diz assim, como se fosse um personagem, né? Que não é só ela, são muitas Evas, né? Muitas Evas. Muitas Evas. E aí eu tenho um finalzinho dessa história que aconteceu muito tempo depois, no momento da greve do magistério. Eu estava caminhando, né, para a praça, para a manifestação ali na praça central ali de Tramandaí, aqui de Tramandaí. Ia comigo o seu Hélio, não sei se o seu Hélio está assistindo essa live, o seu Hélio e eu encontramos Dona Eva. O seu Hélio é nosso estudante lá no Instituto Barão também, está estudando para ser professor de educação infantil, e seu Hélio foi nosso estudante da EJA também. E Dona Eva aparece e diz, o que é isso? O que é essa movimentação? Né? Nós convidamos ela, explicamos, e ela com uma pastinha embaixo do braço, e eu percebi que estava escrito alguma coisa assim de curso, né? Curso. E eu perguntei, Dona Eva, a senhora vai ficar aqui com a gente? Vamos ali tomar um chimarrão? E ela disse, não, professora, eu dou toda a força para vocês aí, mas eu estou indo para um curso. Eu estou fazendo um curso de informática, professora. Eu realmente vi que eu precisava da informática para me locomover, né? Então aquilo ali para mim assim foi sensacional ter encontrado a Dona Eva no momento posterior a já ter se formado na EJA, né? E ter visto ela buscando, né? Aquele letramento, aquela alfabetização, aquele letramento digital. Essa é uma história que eu fiz questão de contar, porque no Brasil, né? A maioria são mulheres. A maioria das mulheres são negras. Na EJA, nós temos uma parcela enorme, a maioria, né, são mulheres. E eu queria trazer, só para dar explicar um pouquinho do que eu trouxe no meu trabalho, que eu usei, assim, dialoguei com muitos autores, né, mas um deles aqui eu acho que vale a pena muito chamar para essa conversa, é o Pierre Bourdieu, e ele fala que a escola é um campo de disputa e que existe nas pessoas, nos agentes, né? Ele fala que existem os dominantes e os dominados nesse campo, né? Então, sociólogo, filósofo, né? A obra dele é vastíssima, não vou aqui ficar teorizando sobre o Bourdieu, só quero contemplar assim, um pedacinho do que ele fala, que existe naturalmente na escola uma violência simbólica. O que é isso? É o Joãozinho agredindo a Mariazinha, né? Não. A violência simbólica é algo que não é físico, mas está no campo das ideias, né? Então, assim, nos valores que são compartilhados. Então, o Bourdieu ele fala, por exemplo, que uma criança, né? Que os pais têm mais recursos materiais, ou seja, um capital financeiro maior, essa criança vai ter um capital cultural vantajoso em relação a crianças que são de famílias com uma faixa salarial mais baixa, né? Então, agora, eu pensando na pergunta que move esse nosso encontro aqui, qual é o lugar que a EJA vai ocupar num ensino cada vez mais tecnológico, né? Olha, gente, eu não sou muito otimista se a gente continuar nesse viés, essa corrente econômica neoliberal, né, que está aí incentivando o individualismo, vamos ser empreendedores, cadê a cooperação, cadê, né? Não, isso não tem, né? Então, perdas de direitos trabalhistas. Então, nesse momento, eu não vejo com muito otimismo, né? A inserção, a apropriação dos sujeitos da EJA dessa cultura digital, sabe? De uma maneira assim que seja para a emancipação deles e delas, sabe? Eu sou um pouco, eu acho que realista, né? Enquanto as forças maiores que nós, né? Então, assim, estiverem contra a educação, acho um pouco difícil. E aí a gente vai fazendo nesse nosso trabalho de formiga aqui, fazendo um projeto aqui, né? E tentando chamar as pessoas. Mas a EJA, eu insisto em falar, queria deixar marcado e fecho aqui a minha fala, tá?
a gente sempre ter esse cuidado, que eu já ouvi de alunos, gente, já ouvi de estudantes, dizer que a EJA é uma modalidade pior, que os alunos são incapazes, que os alunos... Então, eu queria deixar gravado, né, assim, que a EJA, ela tem, tradicionalmente, ela tem uma função que foi, assim, ela foi muito suplementar em algum momento, né, que teve os supletivos, antes teve o Mobral, aquela coisa toda. Hoje, né, na atualização, vamos pensar, as funções da EJA são reparadora, justamente, essa função reparadora é para dizer ao aluno da EJA que ele estar na EJA é um direito humano, não é um favor, né, é um direito constitucional. Equalizadora, ou seja, no sentido de colocar os estudantes da EJA no mesmo patamar, vamos usar essa palavra, de qualquer outro estudante, né? Então, eu estou lembrando aqui da Guta, daqui a pouco precisamos falar da Guta, Serginho. E qualificadora. Aí eu pergunto, será que a gente vai conseguir cumprir com as funções, né, da EJA nesse momento, com as condições, né, de correntes neoliberais aí na situação, né? Então, eu me sinto, assim, um pouco nadando contra a corrente, como se diz, né? Então, vou deixar aqui a minha fala com 3 pontinhos. Não sei se... Você falou ali da questão né, do aluno. Eu já dei aula de informática, né, tanto no curso técnico quanto em curso particular, né? E tem muito essa discrepância de alunos, entre alunos, né? E muito em função também da idade, né? Então, assim, eu já tive alunos que sabiam muito mais do que eu de informática, né? E tinha alunos que não sabiam nem ligar o computador, né? Eu tinha um aluno no cursinho que eu dei lá de Windows, né, numa escola particular, que eu explicava para ele, quando eu saía, ele ficava segurando o mouse, e quando eu voltava, ele estava exatamente na mesma posição. Eu ia atender outro aluno, e voltava, ele estava lá exatamente no mesmo lugar. Então, acontece isso. Mas, com essa questão das aulas remotas, né, eu sou um aficionado, que nem o Sérgio, é apaixonado pela tecnologia no ensino, né, e eu fiz muitos cursos EAD, e assim, acho que o EAD realmente é o futuro, né. Acho legal a ideia do ensino híbrido, só que eu acho que, principalmente, o ensino público e muitas escolas particulares também não estavam preparados, né? E vão ter que repensar isso, né? Porque isso que você falou aí da Eva, né? Ter dificuldade ali, com não saber, de repente, nem ligar o computador, isso aí ela já teria que ter tido preparo dentro da escola, né? Quando nós tínhamos aulas presenciais. Né? Teria que ter laboratórios em todas as escolas com condições, com internet adequada, para já nós estarmos preparando esses alunos para uma situação como essa que nós estamos vivendo agora, que agora chegou nessa situação e muitos alunos não estavam preparados para isso. Os alunos vivem com o celular na mão, mas a gente percebeu também nesse momento que quando se tratava de tecnologia para criar uma planilha, para editar um texto, né, para montar uma atividade, eles sabiam muito pouco. Eu entrevistei esses dias umas alunas lá de Sergipe, e a guria disse aqui na live, ela falou assim, eu descobri que eu não sabia nada de informática. Né? Por que eles sabiam? Eles sabiam a parte das redes sociais, né? De acessar ali com o celular, com o smartphone, né? Mas eu vou fazer uma outra pergunta para vocês, vou começar agora então pelo Charles, né? E vocês se sentiam preparados para essa situação agora de utilizar as tecnologias nas suas aulas, né? Porque a gente percebeu aqui, eu e o Sérgio, né, que muitos colegas nossos realmente não tinham conhecimento nenhum, não usavam nas suas aulas e de uma hora para outra se depararam com essa situação que iam passar a ter que usar. Inclusive, agora eu estava olhando ali, a professora tem um quadro ali, né? E aí eu já ia aproveitar e perguntar para ela se ela já tinha esse quadro aí ou se foi um investimento, né, na estrutura aí para começar a dar as suas aulas, né? Não interessa, isso é problema meu. É a velha guarda, né? Pois então, eu já tinha o quadro. Já tinha. Ah, tá, então tá. Então tá, professor Charles, e aí? Você vê que é uma composição híbrida, né? É um quadro de giz
diante de uma câmera. Então, assim, nós temos o analógico e o digital convivendo com a intermediação do humano ali, que é justamente isso que nós queremos, né? Essa é a ideia. Então, assim, estar preparado para esse momento, isso é absolutamente relativo, né? Professores que já tinham contato com a tecnologia, mas que faziam do uso tecnológico também acessos às redes sociais e que também se descobriram praticamente analfabetos em informática a ponto de saberem preparar os seus conteúdos nas plataformas e com todos os recursos que os aplicativos oferecem para poder chegar ao aluno sem a necessidade do quadro negro mais, né, tradicional, e sim de uma forma com uma outra linguagem, né? Então, essa é uma discussão que desde o início eu acho que ficou estabelecida, de que as aulas dadas pelo meio digital, elas não são aulas que são feitas de um jeito tradicional, mas com a câmera aberta. São outras aulas, é uma outra linguagem, é um outro jeito de chegar ao aluno. E aí nós vamos também ao encontro desse projeto que a gente está desenvolvendo com a EJA, de fazê-los chegar ao digital, não como uma câmera aberta apenas, para que eles enxerguem o professor, e aquilo que o professor dava lá diante dele na sala de aula, agora mediado por uma câmera. Não se trata simplesmente de uma mediação, mas sim de uma apropriação de ferramentas, de linguagens diferentes, de uma tecnologia, de toda uma outra forma de estabelecer uma inteligência. E aí eu cito Pierre Levy, né, que é um filósofo também tunisiano e que tem um trabalho extenso e profundo no uso da hipermídia e toda essa realidade pós-moderna, em que ele fala das tecnologias da inteligência e mostram a necessidade que há de nós termos uma sociedade que tenha uma relação mais próxima com essa ideia de links e hiperlinks, uma vez que essa estrutura tecnológica ela simula muito bem as nossas redes neurais, e a professora Ana, como da área da natureza e da biologia, sabe disso melhor do que qualquer um de nós aqui. Então, faz parte de uma atividade que deve ser construída, de uma habilidade que deve ser também adquirida para a formação de competências do magistério e dos professores. Então, trabalhar com esse meio é um desafio, sem dúvida, quando não se está não só despreparado, mas quando não se tem a motivação. Veio o estímulo. O estímulo está aí. O estímulo ele foi dado a nós por uma circunstância fora do nosso controle, não foi uma decisão política, foi uma crise sanitária que nos colocou diante da tecnologia. Então, esse estímulo, se ele veio torto, ele também, em alguns casos, veio ao encontro da motivação que alguns profissionais e alguns alunos já tinham, mas, em outros casos, veio de encontro, né, de professores, de não estarem preparados e fazerem assim como a dona Eva, de quererem distância do computador, quererem distância de uma nova forma de planejar a aula, quererem distância da câmera, como se ela fosse inimiga nesse momento, porque ela vai entrar numa outra intimidade que não é aquela que é exposta quando se está diante de uma turma nos bancos escolares. Então, isso tudo precisou ser refeito. E estranho, porque daí eu posso falar pessoalmente também, quando eu estava na Faculdade de Filosofia, lá na URGS, a minha primeira passagem pela filosofia, tudo que eu queria era a minha atividade acadêmica e intelectual com reserva, com a minha intimidade preservada. Mas quando eu fui ao jornalismo, fui ainda com essa ideia de que fazer jornalismo, para mim, seria ter o mínimo contato com pessoas, né? Imagina fazer comunicação e não ter contato com pessoas. Eu queria ser fotógrafo, eu queria sair pelo mundo fotografando e vender minhas fotos para NetGeo, né? Eu queria ser um fotógrafo reconhecido. Eu não queria tanto o trabalho na busca da informação, eu queria mais reportar por meio de imagens. E se eu tivesse que trabalhar no mercado me comunicando, eu preferiria trabalhar no cantinho da redação, né, no meio impresso. Eu não queria a informação digital, a informação tecnológica. E aí, quando eu fui procurar meu primeiro estágio, que eu estava no 4º semestre de jornalismo, eu saí por Porto Alegre batendo nas empresas de comunicação. E é claro que eu torcia que a Caldas Júnior me chamasse, eu queria trabalhar lá no Correio do Povo, escondido num canto, numa mesa. Mas foi a mídia eletrônica que me chamou. Eu comecei no rádio.
Para quem não queria falar, para quem queria a sua intimidade reservada, eu tive que ter meu primeiro emprego no rádio. E fui como estagiário, e eu me lembro da minha, né, entrevista, digamos assim, uma delas que eu fiz diante do Flávio Dutra, que depois foi meu chefe de esportes lá na RBS. Ele era diretor lá na Fundação Piratini, FM Cultura. Eu tinha entregue lá meu currículo magrinho, e aí ele me chamou e disse, sente aí, tal. Ele disse, muito bem, eu preciso de um estagiário para rádio. O que tu entende de rádio? Eu disse, nada. Eu disse, como assim nada? Eu disse, não entendo nada. Eu disse, não, vou perguntar de novo, qual é a tua experiência com rádio? Ele disse, eu dei uma entrevista numa ocasião numa FM lá em Torres, falando sobre poesia, que eu tinha um grupo de poesia literária, coisa e tal. Daí ele disse, não, trabalhar com rádio, eu nunca trabalhei. Nunca trabalhou com rádio? Não. Anotou um negócio numa folha lá. Sim, e na faculdade, eu não tive minhas cadeiras de rádio ainda, eu só terminei o 4º semestre, estou procurando estágio. Ele se jogou na cadeira, né, cadeira de diretor de rádio, se atirou para trás e disse assim, mas guri, o que tu está fazendo aqui então? A primeira resposta que veio na minha cabeça, eu olhei bem no rosto dele e disse assim, não há nada que vocês façam aqui que eu não possa aprender. Ele se atirou para a cadeira de novo, se atirou para trás e assim, gostei de ti. Marcou lá que me chamaria dali um mês, porque era o prazo de encerrar o contrato da atual estagiária. 2 semanas depois eu já estava trabalhando na rádio. E dali fui para a televisão, eu nunca trabalhei com meio impresso. Eu nunca tive a minha intimidade. E como professor, talvez eu quisesse fugir da tecnologia, eu fui obrigado a abrir um canal de YouTube. Também tenho um canal. Eu sou blogueiro por ser jornalista desde 2008 ou 2009. Já faz a propaganda aí, já dá o nome do canal aí pro pessoal. Chaves Alberto, é só procurar no YouTube lá, Filosofia e Outras Futilidades. Eu gravo podcast, eu faço uns videozinhos sem nada de acabamento, cara, é câmera aberta, eu vou ali e converso com o pessoal, porque é um recurso a mais, então você tem que estar disposto a isso, o professor tem que estar disposto a isso, o aluno tem que estar disposto a isso. E é claro que precisa do estímulo, o estímulo que vem da sociedade. A Ana falou muito bem em relação a nosso contexto político e o quanto ele sabota a educação. Eu me lembro que acho que foi em 2010, 2009 eu estive no Uruguai, 2010 por aí eu estava acompanhando o noticiário no El País, e o Uruguai já tinha disponibilizado naquela ocasião tablets para todo o ensino primário. Todo o ensino primário já estava com tablets, e em algumas escola pública, já tinha a carteira digital. Então, você, cara, pega um país que trata a educação desse jeito, aí, professor Viegas, é claro que uma pessoa que vai chegar a uma necessidade depois de ter que enfrentar um EJA numa situação que é reparadora, sim, qualificadora, bem como a Ana falou, que tenta equilibrar essas injustiças, ele vai chegar lá já capaz de compreender o que é a tecnologia. Eu só não sou tão... Então, não vou para dizer pessimista, né, quanto a Ana. Eu vejo um caminho aí. Eu vejo um caminho que é o seguinte: essa geração que está sofrendo muito mais com essa realidade hoje, ela ainda é a geração X. A dona Eva e pessoas mais, vamos chamar de mais velhas, porque são mais velhas, elas são geração X, elas não tiveram, né, assim, a sua formação dentro da tecnologia. E elas estão desaparecendo. Então, nós temos a geração Y já nas escolas e na EJA. E daqui a um tempo nós teremos apenas geração Z, porque nós já estamos em 2020. Então, daqui a uns anos, nós teremos, mesmo adultos que não tenham acompanhado a escola no tempo regular, mas terão tido um contato com a tecnologia necessariamente porque já nascerão dentro da tecnologia, assim como já nasceram. E aí talvez fique mais fácil assimilar o ambiente digital, a ferramenta, a linguagem digital, como, né, assim, a realidade de um processo que não é só educacional, mas é um processo profissional também. Hoje, as profissões que estão afastadas da informática, elas já são profissões que são bem reservadas, porque, enfim, até para o cara trabalhar numa profissão bastante simples, onde ele precisa atender pessoas, ele usa o computador porque ele faz uma ficha de identificação, então ele precisa disso. Então, talvez isso faça com que os próximos alunos da EJA, eles já não tenham, assim, tanto medo da informática,
porque saibam usar, tenham essa alfabetização, esse letramento digital já antes, né, de chegarem a uma situação de escolarização fora do prazo regular. Sobre a discriminação social que o EJA sofre, né? Só de tu dizer que tu, eu estou estudando no EJA, já tu sofre uma certa discriminação, né? E também, conversando com ela, eu lembrei que quem fazia uma graduação pelo EJA não, pelo UAB, né? EAD? Educação à Distância, né? Pela Universidade Aberta do Brasil, utilizando o Moodle, o AVA, sei lá, ele também era discriminado até bem pouco tempo. E colegas meus diziam para mim, mas o cara foi formado na educação à distância, o cara não sabe nada, né? Eu comentei com a Ana, eu ouvi isso de colegas meus dizendo isso para mim, né? E, cara, eu passei em 2 concursos, um atrás do outro, e eu não senti diferença. Isso aí, tanto presencial como em educação à distância, tu vai ver pessoas que não se dedicam, né, ao curso. Então, mas o que eu queria dizer com tudo isso, não vou entrar nesse mérito, eu queria dizer que como é discriminada, ou era discriminada, a educação à distância, né? Eu fiz especialização à distância, né, em matemática, o mestrado eu fiz presencial, mas também eu fiz 2 cursos em EAD, e nem por isso deixei de aproveitar ao máximo esses cursos, né? Mas ela era discriminada até bem pouco tempo. Até março, tu dizia que tu fez EAD, tu era tão discriminado quanto o EJA, né? Pode falar, Ana. Sérgio, quantos se formaram da tua turma? Não sei. Sim, 5, né? De 50, né? Né, as pessoas acham que o curso EAD é fraco, e olha, eu posso dizer assim, porque eu fiz os 2 cursos, não deixou nada a desejar, e muito pelo contrário, teve situações que foi muito mais difícil que a minha engenharia presencial, que eu também fiz na Federal, não deixou nada a desejar. Então, assim, é um engano isso, as pessoas acharem, né, que o curso EAD ele é mais fraco. Depende de onde tu faz. A mesma coisa acontece com o curso presencial, depende de onde é que tu está cursando. Aquela relação de poder que a Ana estava citando quando citou Bourdieu, que vai na linha, né, que fundamenta o pensamento nietzschiano, o pensamento de Foucault, faz parte desse processo, né? Quem tem uma graduação, ou quem tem um curso presencial, ou quem estuda na escola X e que vai usar isso como uma forma de se sobressair sobre um outro público, isso está entranhado no nosso sistema competitivo, né? Nós vivemos uma democracia liberal que em tese, deveria nos colocar em condições de igualdade, mas a meritocracia não funciona justamente porque essa igualdade ela é só ideal, ela não é de fato. E então, toda essa linguagem, que não deixa de ser uma linguagem violenta, porque é uma linguagem de dominação, ela está presente. Ela está presente dentro das escolas, desde os pequenos que olham para o adulto, ou que olham para aquele que está na EJA, ou que está num curso que eles considerem inferior, e vão usar isso em seu favor, né? E no mercado isso também acontece. Então nós precisamos desconstruir essa ideia também, né? E eu também tenho formações em EAD, e assim, só quem não conhece o EAD, não conhece uma metodologia muito bem organizada, apropriada para o EAD, que não é abrir uma câmera e sair dando aula, é uma metodologia para EAD, que foi planejada para ser assim, que desconhece os resultados que são eficientíssimos do EAD. Então, assim, do EJA também temos isso. E é por isso que não é chamado de EAD, isso que nós estamos aplicando no momento, né? É chamado de aulas remotas, porque o EAD ele é muito bem organizado, muito bem pensado. E as aulas remotas não deu tempo de fazer essa organização, né? Essa é a grande diferença, né? Essas aulas remotas, elas não têm a metodologia, né? Elas não estão com uma metodologia EAD.
Já que vocês fizeram essa comparação, né, eu trabalhei uma época como professora tutora da URGS, da Pedagogia EAD, e eu pude perceber pelos bastidores, né, que existe uma organização, nossa, enorme, né? Então, assim, tem pessoas para aplicar prova, tem pessoas para ajudar os estudantes na leitura dos capítulos, dos livros, tem uma pessoa que vai orientar via remota. Então, assim, é delegado às pessoas, né? Tem Então, os tutores, né? existe uma organização, assim, enorme, né? É muito diferente do que está acontecendo conosco, né? Então, não só na EJA, mas, enfim, né? Nesse momento remoto aí, a gente está tendo uma atribuição acumulada de tarefas. Então, a gente tem que planejar, executar, avaliar, a gente tem que fazer um serviço burocrático, assim, absurdo, que é uma coisa fora descomunal, né? Uma coisa repetitiva de dados repetitivos que estão nessa plataforma, naquela outra e naquela outra também, e não faz muito sentido, pelo menos para mim não faz muito sentido. E assim, é totalmente diferente, né? De fato, não tem comparação. E uma questão que eu só gostaria de comentar é que pode haver, assim, uma certa... pontos em comum, né, entre o EAD, né, que existe lá, e esse ensino remoto que a gente está fazendo, né? É a dificuldade para ler, né? Então, assim, isso é estatístico, né? Assim, a gente não tem, como povo aí, né? A gente não tem o hábito de leitura, então a leitura, ela te dá uma certa independência, uma certa autonomia para a pessoa se virar, né? Ai, olha o que a diretora está falando, que vem mais burocracia. Eu me preocupei também, não É uma notícia. Que horror, Jaque. Mudar de profissão. Final de ano chegando, essa era previsível. Eu disse, cara, cadê minha profissão? Eu disse para o Sérgio, cara, onde que está a minha profissão? Não sei. Onde que está ser professora? Porque tem vezes que eu não me encontro. Não sei! Como professora, parece que a gente está fazendo um outro trabalho, assim, de datilógrafa, de sei lá. Enfim, complicado. De uma área para outra, de uma disciplina para outra, algumas atividades se encaixam mais, né? Eu, por exemplo, eu uso muito o formulário do Google, né? Eu faço as questões do formulário lá e eu importo as notas automáticas. Eu tenho usado muito isso porque facilita, assim, um monte, né? Agiliza. Tu tem o trabalho de elaborar o formulário, mas depois que ele está pronto, aí só vai, né? E então eu queria saber de vocês, assim, quais são os recursos tecnológicos que vocês estão mais utilizando no momento? Olha, por conta dessa falta de vínculo, por conta dessa situação, eu tenho dado preferência para fazer as minhas aulas e avaliações via Meet, né, onde eu possa ouvir, ver, só que eu não tenho tido muito sucesso, né? Então, por exemplo, na EJA não tenho conseguido. Deixo gravado o Meet para quem puder depois assistir, porque a gente tem essa limitação. Infelizmente, a internet patrocinada do Estado, né, como vocês bem sabem, ela não serve assim para o aluno assistir de maneira síncrona, né, um Meet. Então, serve para algumas redes sociais, o WhatsApp, e entrar no Google Sala de Aula. Então, infelizmente, né, a gente não consegue fazer dessa maneira síncrona com todas as turmas. Ensino fundamental consigo, EJA não, né? Mas as avaliações eu tenho feito dessa forma, como tu falaste também, Viegas, com formulários, né? E uso de outras redes sociais também, como o Pinterest, né? Tenho feito lá algumas atividades de mapas conceituais, coisas nesse tipo, assim. Que legal, né? É a primeira pessoa que eu entrevisto aqui, não sei se o Sérgio lembra de mais alguém, que fala nesse recurso aí. As pessoas já falaram no Facebook, no Instagram, né? Que utiliza o WhatsApp, né, Sérgio? O próprio G-Drive, né? Mas essa alternativa ainda não tinha escutado ninguém falar. Interessante. Eu até conheci essa... não conhecia essa rede também até acho que uns 3 anos atrás, e conversando com a esposa do então orientador do doutorado, né, por e-mail, um artigo que ela estava produzindo, e ela trabalha com essa rede, é muito interessante, bem criativa. Ela é uma rede social, né? Só que mais de imagens, né? Exatamente. Muito boa qualidade as imagens, né? Então, eu gosto muito de trabalhar com os mapas conceituais. Muitas alternativas, né?
Bom, como eu trabalho só com médio, então assim, é um público que dá para se dizer que é mais homogêneo e já tem assim, uma vivência com a tecnologia. E a filosofia, como ela é mais textual, eu aplico o uso de blogs. Eu tenho o filosofósforos.blogspot, que é um blog que eu desenvolvi já na faculdade como uma ferramenta para uso o Blogspot também, do Google, né? Isso, é do Blogger, né, o do Google. Então, eu já vinha com essa plataforma organizada, né? Então, desde a função acadêmica, ela já cumpria muito bem e passou a cumprir, então, com a função no ensino médio. Então, eu tento fazer ali uma linguagem bem dialógica, é como se eu estivesse conversando mesmo com o aluno. Isso é uma técnica, inclusive, da redação para EAD, né? Em que a gente não escreva para um leitor, mas escreva para um interlocutor. Então, assim, isso é fundamental, porque não se torna cansativo. Tu pode até escrever um texto longo, mas como ele está como um diálogo, como uma conversa, acaba ficando menos pesado assim. E aí eu faço toda a editoração que eu acho conveniente, com uso de imagens, com uso de arte, e aí os links ali, hiperlinks todos, para que eles consultem. Então, uso essa ferramenta, passei a usar o YouTube também, né, como eu já disse, gravando áudios e vídeos, ou até mesmo atribuindo outros vídeos para que eles tenham acesso. E faço ainda uma redação, quando necessário, por uma questão até de diversificação, para que eles não se habituem sempre, está lá no blog de novo, está lá no blog de novo, e daqui a pouco o blog perde o interesse, ou está lá no blog de novo e fica desinteressante, por mais que tu te desdobre. Então, eu uso também o próprio Classroom, nos formulários ali, nas áreas de atividades, né, de ali colocar todo o texto, ali colocar tudo que eu preciso falar com eles, né? Independente da nossa relação depois, via videoaula, ou de atendimento online, seja por e-mail, que ali eles tenham também mais uma plataforma de recursos. E aí sim, as avaliações tenho feito no formulário justamente por essa questão prática, assim como você, Viegas. É mais fácil ali, ele responde, dali se importa a nota, e o aluno também já começa a ter um controle do seu desempenho, que é muito importante para ele, né, de saber como é que ele está se desenvolvendo. Não gravo as aulas no Classroom, porque, assim, feedback dos professores e a minha própria experiência de que os alunos, se eles souberem que eu estou gravando as aulas no Classroom, eles já não entram na segunda. Tinha 50, depois eu tenho 15 e depois eu vou ter 5. Então, aquela aula que eu dou, videoaula, eu gravo uma aula e boto lá no YouTube. Ou eu faço daquele assunto um podcast e boto lá no YouTube. Quem não pegou, não pegou. Vai ter que ir para uma outra plataforma. E com essa diversificação, eu vou tentando fazê-los ficar vinculados, né, até o momento da avaliação. Outra coisa que eu percebi não dá para fechar formulário de avaliação, mesmo que tu tenha dado um prazo muito longo para eles. Porque sempre no dia seguinte, na semana seguinte, vai ter gente atrasada. Então, essa avaliação que eu fiz agora de filosofia, eu ia fechar o formulário, resolvi deixar aberto e vou continuar deixando. Até porque a gente está chegando no fim do ano e nós precisamos desse desempenho dos alunos. A diretora disse: vem mais burocracia? Vem, e eu acredito que isso esteja atrelado ao fechamento do ano. Nós vamos precisar expressar avaliações, vamos precisar conversar sobre os alunos, e isso precisa de um registro. Então, assim, a simplificação nessa hora eu acho que vai fazer a diferença em nós conseguirmos oferecer para um aluno um resultado e nós termos também isso com segurança, como documento daquilo que nós planejamos e executamos ao longo do período. Ô, Charles, antes de passar para o Sérgio fazer a pergunta, eu queria aproveitar essa tua experiência como radialista aí. Tu nunca pensou em usar o podcast, por exemplo, para fazer atividades? Eu sabia que tu ia fazer essa pergunta. Sem dúvida. Clichê, essa pergunta. Sem dúvida, o podcast como formato, né, ele é super, assim, viável, né? Até porque ele acaba sendo mais econômico do que tu editar um vídeo. Eu não fui a uma plataforma específica de podcast. Eu criei arquivos de áudio com um formato. Dá para fazer isso no YouTube, né? E boto no YouTube. Então tem um selinho, tem o selo,
né? Que daí aquilo ali ele sabe que é um podcast. Eu ilustro aquele selo com figuras daqueles que eu estou falando. Então, tem um lá, por exemplo, que eu estou falando sobre aprender por experiência, né? Uma aula do normal, segundo ano, que a gente está estudando a filosofia da educação e eu na parte da epistemologia. Aí, trabalhando a parte do conhecimento empírico, eu estava falando sobre John Locke. E todo o exemplo que eu estava dando é sobre a confusão entre um brinquedo e uma bolacha. Né? E assim como a mente, como o nosso entendimento, organiza a experiência para dar significado às coisas. Então, meu podcast é sobre John Locke, e aí está lá, Locke, o brinquedo e a bolacha. E eu ilustro com a carinha do Locke, com um brinquedinho, uma bolacha, vou fazendo usando esses recursos para que o aluno não fique entediado, né? Porque, lá vem conteúdo, e o conteúdo precisa ser agradável, né? Como diz Paulo Freire, se nós não tivermos alegria em aprender, nós não vamos aprender nada. Não, uma coisa que sobre as atividades, né? No início, eu fazia atividades que os caras tinham que resolver lá e postar as fotos, né? Então, dava um exercício lá de análise combinatória, lá o cara tinha que fazer os cálculos e postar a foto ali. Eu quase morri louco corrigindo, né, cara? Eu não fazia mais nada, era só corrigindo o dia inteiro. Né? Porque quando tu tá na sala de aula, tu ainda faz mais atividades em grupo também, então tu diminui um pouco, claro que pode ter as provas e tal, mas tu diminui, né? E com isso não, então são coisas que tu vai aprendendo, que a gente foi aprendendo, né, ao longo do... Mesmo a gente já usando tecnologia, eu e o Sérgio antes, eu já usava o Classroom em 2019 com os alunos, né? Mesmo assim, muita coisa a gente aprendeu usando. Eu comecei a me dar conta assim, não, se eu continuar com esse tipo de atividade, eu não vou fazer mais nada. Eu só vou corrigir trabalho, né? Professora, pediu a palavra aí, professora Ana. Não, eu só estava concordando contigo que eu também já usava o Google Sala de Aula antes, né, de tudo isso. Já usava. Isso, inclusive, é uma coisa que o professor Charles falou também no início, né, de que o pessoal não ter esse preparo, mas, assim, eu noto uma diferença, por exemplo, entre os primeiros anos e os terceiros. Onde eu tenho menor quantidade de alunos participando, entregando as atividades do ensino médio, é nos primeiros, porque eles não tiveram esse contato comigo. Esse contato que você comentou lá no início, que tinha que ter com os alunos antes de iniciar, eu não tive também com eles do primeiro ano. Agora, os do terceiro já eram meus alunos. Então, eu já dava atividades para eles no Classroom desde o ano passado. Então, eles já estavam acostumados. Eu tenho uma turma que eu tenho 100% de entrega de trabalho no terceiro ano. A 301, mas todo 100% de entrega dos alunos que estão comparecendo. Mas não, a minha turma 301, eu te mostro uma hora na minha chamada, todos os meus alunos entregam as atividades. É impressionante. É o terceiro ano, claro, uma preocupação com o Enem e tal, né? Mas eles já estão acostumados, né, com o Classroom. Isso é uma vitória, viu, Viegas? Isso é uma vitória ter assim, esse percentual de alunos, porque justamente é o vínculo. Eu também senti que são os primeiros anos. Acho que na primeira reunião que a gente teve do Barão, que eu participei, e que a gente já estava pensando ali naqueles primeiros resultados, a percepção era essa, de que os primeiros anos, por falta de vínculo, seriam aqueles que menos participariam, que a gente teria, né, uma dificuldade em ter registros deles e poder expressar algum desempenho lá na época das devolutivas, né? Mas essa dificuldade toda que a gente vai aprendendo, fazendo, está relacionado com aquilo que a gente vinha falando sobre não ser um EAD, ser um remoto, né? Que a Ana falou muito bem, a gente gerencia a parte de TI, que não é do nosso domínio. Então, a gente tem que resolver problemas de TI, cara. E, ao mesmo tempo, tu tem que atender, assim, emocionalmente o aluno. Porque tu atende emocionalmente o aluno. O professor faz isso. Sim, muito. As pessoas que não são professores podem não saber, né? Mas que o professor ele é um parente, ele é um outro pai, ele é um tio, ele é alguém da família. Né? Então, ele precisa atender emocionalmente o aluno, ele precisa cuidar da TI, ele tem que cuidar do pedagógico, ele tem que corrigir. Aí tu recebe uma enxurrada de fotografia, de cabeça para baixo, de lado, aí tu vira o computador. Cara, como é que tu corrige? Foto escura, a letra, a lápis, velho. Escrito a lápis. Só bagunça. Tu falou do vínculo, eu me lembrei de um aluno meu que já tinha sido meu aluno no primeiro ano, está no segundo ano agora, e ele perguntou para mim quando eu coloquei, eu sempre aviso antes, né? Em 10 minutos eu vou colocar o link do Meet para começar a nossa aula. E ele colocou para mim assim: professor, é obrigado a participar?
Eu não faço chamada, né? Porque não tem como fazer chamada, porque a maioria dos alunos não tem como entrar pela internet gratuita no Meet. Isso aí já foi dito, né? Então, tu não tem como obrigar. Como é que eu vou obrigar a entrar? Aí eu disse para ele assim, olha, obrigado não é só, eu vou ficar muito magoado contigo se tu não entrar. Aí ele entrou. Apelação, chantagem emocional. Fiz um drama. Você é maluco, é? Eu disse, olha, não, tudo bem, eu só vou ficar muito magoado contigo, isso não vai entrar. E ele entrou. Eu achei muito engraçado aquela situação. Mas porque ele já me conhecia, né, o Charles? Agora, eu falar isso para um aluno do primeiro ano que não me conhece pessoalmente, ele não tá nem aí. Não, né? não. Então, para te ver a diferença, né? É mais difícil de comover quem a gente não conhece, é isso aí. A minha pergunta, tá? Ela vem bem... como é que eu vou te dizer? Ela está relacionada com tudo isso que a gente está conversando aqui, mas não para o lado dos alunos, para o lado do professor. Eu não entendi o que ele falou. Né? E o Charles também comentou aí que a gente está fazendo várias coisas, né? Está trabalhando com a tecnologia, está trabalhando com corrigindo prova, conversando com o aluno. E isso, cara, eu tenho 55 horas, mesmo sendo uma escola só, né? Cara, eu pensei que ia dizer 55 anos, Sérgio. Você vai confessar. Não, mas também tem. Mas, eu estou muito exausto, porque eu tenho feito as aulas, depois tem as edições das aulas, depois tem que olhar as atividades que os alunos entregam, e cada aluno tem um errinho, tu tem que mandar de volta, e depois essa atividade de volta, tu coloca a nota. Mas aí a minha pergunta para a Ana e para o Charles, e talvez até para o Viegas. Não. Como é que estão lidando com isso tudo? Não sei. E aí, Ana, como é que é para ti? É tranquilo? Não. Ainda mais para mim, que sou mulher. Já vou puxar, vou ter que puxar para o assunto da nossa aula passada, né? Isso, da aula do EJA. Nada contra vocês, meninos, mas vocês sabem, né? Que as mulheres trabalham... A Tati aí. Existe uma carga de trabalho um pouco maior, assim, sobre as mulheres, né? No sentido de que existem algumas atribuições que são culturalmente, assim, muito femininas, né? E estou questionando isso, né? Então, assim... Bom, eu sou mãe de criança pequena, né, gente? Então, assim, a minha prioridade é a minha filha, né? A minha saúde, a minha filha. Então, assim, por exemplo, ontem foi um dia, eu abri um bastidor aqui, né? Momentos bastidores da aula de ontem. Me pediram para gravar um vídeo para ensinar como fazer o estudo de caso, né? Que não é o caso da EJA, mas a gente está tendo um outro curso. Né, a gente está tendo que fazer as alunas estão tendo que fazer um estudo de caso, né, praticamente meio que um mini TCC aí. E aí pediram para eu gravar um vídeo, né? E ontem era um dia que eu estava muito mal, assim, com enxaqueca, né? E estava super assim, sem vontade de ficar olhando para a câmera. Eu gravei um vídeo que eu acho que as alunas vão olhar para mim e dizer, credo, que pessoa mais sem paciência é essa? Porque eu estava assim com uma raiva, não é uma raiva, mas é que assim, ó, não estava com vontade de fazer aquilo, mas eu fiz em consideração a pessoa que me pediu, né, aquele favor, enfim, foi ali para ajudar, né, então, definitivamente, a gente está trabalhando muito mais do que a gente trabalhava antes. Claro, eu reconheço que para mim é muito bom estar em casa, porque eu estou perto da minha filha, né, então, assim, para mim tem esse ponto positivo de eu poder fazer o home office. Para mim, até poxa, acaba sendo um privilégio isso, né? Porque quantas mulheres, diferente de mim, estão aí tendo que pegar ônibus, trabalhar. Então, assim, às vezes eu fico pensando assim, poxa, eu não posso nem me queixar, né? Nesse sentido. Então, e assim, entendo, né? Fico me colocando no lugar delas e vendo assim, poxa, existe um privilégio nisso. Mas, pensando, né? No contexto da educação, nós, professores, gente, por favor, a gente está trabalhando mais que dobrado, né? Então, assim, tem dias que... bom, eu já estou acostumada, né? Já estou convivendo bem com isso, porque eu sempre
tive uma ideia de que eu sempre fui muito boa na minha profissão, assim, porque eu sempre fiz as coisas assim, com muito carinho, sabe, pela minha profissão. Eu sempre fui assim, poxa, de gente para gente, sabe? Eu nunca via minha profissão assim como uma coisa muito hierarquizada. Não, a profissão sempre foi uma coisa que me agradou muito. E ultimamente eu ando me sentindo muito chateada, assim, falando de uma coisa mais, de um lado mais psicológico, então, né? Eu não ando me sentindo muito contente com a profissão, porque cadê minha profissão, né? Escola é gente, né? Claro que a gente cria esses vínculos, como vocês vêm falando, mas é tudo muito difícil, né? Tudo muito diferente. E nem todos têm o mesmo acesso, né? Então, aí já quando existe esse desnivelamento aí, de que algumas pessoas não têm acesso à escola por não ter internet, por não ter celular, eu já fico pensando, cadê minha profissão? Não sei não. A pandemia expôs uma situação social que todos nós sabíamos, a gente não pode dizer que não, nós estávamos distraídos, eu acho. Distraídos com inúmeras outras coisas, com as nossas tarefas, com as nossas preocupações pessoais, com a nossa profissão, distraídos com o futebol, com a novela, e não dávamos a devida atenção a tudo isso que é o Brasil, né? Esse abismo que há entre classes sociais, a distribuição de renda, e que gera essas situações. Hoje o professor, sim, pode-se dizer um privilegiado nesse sentido que a Ana estava falando, de estar trabalhando em casa enquanto outras profissões estão na rua, mas essas outras profissões estão na rua numa situação errada. Países onde foi feita a abertura, numa suposta situação de controle da pandemia, estão voltando com a segunda onda ainda mais agressiva do que a primeira, e nós nem sabemos como foi o impacto da primeira por causa da subnotificação e de todo o tratamento político que foi dado, ou do não tratamento que foi dado à questão da pandemia. Então os professores estão dentro de casa, trabalhando com algum resguardo, podendo estar com filhos, com a sua família, ou mesmo sozinhos e protegidos, mas era o que todos deveriam estar, né? Onde todos deveriam estar numa hora em que nós temos um contágio de uma doença que pode ser letal, né? Então, assim, ter essa carga de estar trabalhando com esta consciência aumenta as angústias. A consciência de que se tu for lá para fora, se tiver que voltar para a sala de aula, tu pode estar exposto, e todo o esforço que vem sendo feito ao longo de todos esses meses, eu estou em casa desde março, mas em casa mesmo, assim, eu nem compro as faço, é tudo teleentrega. Eu não vou do outro lado da rua, eu saio só para botar o lixo. Eu pensei que eu era o único que estava assim, porque eu vejo as nós pessoas... que temos consciência, nós que temos consciência, mal atravessamos a rua para botar o lixo. Enquanto as pessoas estão levando na festa, por inúmeras razões, e uma delas é a grande ignorância, também um certo individualismo, um deboche natural do brasileiro em relação a tudo aquilo que é sério e que está fazendo com que a gente viva uma situação de descontrole de uma doença que recai sobre nós como uma responsabilidade a mais, a Ana, eu, todos nós aqui preocupados com a nossa saúde, a saúde dos nossos parentes, dos nossos filhos, quem os temos, né? No meu caso eu não tenho, mas aqui somos eu e minha mulher, professores. E a pandemia impôs que nós fizéssemos da nossa casa um espaço de trabalho aonde nós não temos mais rotina. Nós não saímos mais de casa para trabalhar e depois voltamos para o descanso. Ela está lá no outro cômodo, está lá no andar de baixo, num outro computador que teve que ser comprado também, porque por celular a gente não consegue fazer tudo, e a internet não é a patrocinada, é a nossa, então são gastos que viram investimentos, porque faz parte da tua profissão, e responsabilidades que aumentam. Tu tem que cuidar da tua vida, mas tu tem que estar atento também às exigências políticas que podem te levar para a rua de novo, e isso tudo te deixa tenso. E são e-mails que chegam 2 da madrugada, e o formulário do formulário, da plataforma, da outra plataforma, e da outra plataforma para lançar dados, um excesso de burocracia, e as coisas que não funcionam, e aí o pedagógico, aquilo para o qual tu te preparou, aquilo que tu sabe fazer, que tu apostou, o pedagógico, né? A Ana, o Sérgio, o Viegas e o Charles, que tem cada um na sua área, vontade de fazer o melhor, porque estamos na profissão por isso. Um professor não está na profissão de professor porque quer enriquecer, não, um professor está na profissão de professor porque ele acredita na educação,
No caso do Brasil é assim, porque não é por remuneração que ele vai, e isso quando, né, falávamos lá no início, quando os alunos perguntam, e eu pensei, por que vocês acham que eu troquei de profissão? E, sabe, só foi para ganhar mais? É evidente que não, né? É evidente que não foi para ganhar mais, porque essa é a realidade que todos conhecem. Então a gente está sobrecarregado, não tem mais horas, e eu dou 60 horas, eu tenho 40 horas em Viamão e 20 horas em Tramandaí, de uma disciplina que é um período, né, por turma. Então, você imagina aí quantas turmas, quantas horas. E assim, é filosofia no regular, no EJA, sociologia, ensino religioso e filosofia da educação para o normal. Então, eu tenho que cuidar do pedagógico disso tudo, tenho que cuidar para não morrer, tenho que cuidar para não matar, porque a Covid é isso, né? E, ao mesmo tempo, está sujeito às burocracias. Isso tudo tem nos desgastado de um jeito que só quem está em casa, angustiado com essa situação e, ao mesmo tempo, sendo cobrado insistentemente e de um jeito desorganizado, com retrabalho, né? E com a atenção de que todo dia é um dia diferente, né? Sabe o que está passando nesse momento. A gente não leva isso para a sala de aula, a gente não leva isso para o aluno, porque o aluno não tem nada a ver com isso. Mas, certamente, todo professor hoje que está nessa situação, ele está realmente desgastado, cansado. Tem um meme, né, que eu coloco nas minhas edições, que essas nossas lives aqui, elas são editadas e depois eu coloco lá com os melhores momentos no meu canal. E tem um meme que eu coloco sempre que é um do esquilo, não sei se vocês já viram, que é o esquilo virando para trás, que é quando tem aquela pergunta mais bombástica, né? Eu ia perguntar no final agora para vocês o que vocês achavam, né, justamente dessa pressão para voltar às aulas, né? Se vocês achavam que era possível voltar às aulas, embora a professora Ana já tenha relatado aí que ela está sentindo falta da aula presencial, do contato com os alunos, né? Mas, assim, o Charles eu já entendi, né, a mensagem dele aí com relação a esse assunto, né? A professora Ana, que você acha dessa questão agora, dessa pressão que o governo está fazendo para a volta às aulas, né? Não interessa, isso é problema meu. Bom, eu nem acho, né? Na verdade, o que o governo deveria estar fazendo é ouvindo a ciência, né? Eu sou da área da natureza, né, gente? Então, assim, a ciência diz que não é seguro, né? Nenhum tipo de retorno à normalidade, né? Então, assim, a gente acabou de entrar em contato agora com o parecer técnico que a URGS Campus Litoral Norte fez para auxiliar a AMILI Norte, né, que é a Associação dos Municípios do Litoral Norte, dizendo que não é seguro voltar, né? Então, assim, a gente não tem nenhum parecer favorável à volta presencial. Quando eu mencionei, né, da saudade, da vontade de trabalhar a escola como ela é, né? Claro, isso aí é normal, mas eu nunca, em nenhum momento, achei que seria viável a volta, né? Antes que haja a vacina, né? Então, a gente precisa confiar mais na ciência, né? E eu aproveito, gente, para falar que uma coisa que... Aí eu vou puxar um pouquinho a brasa para o meu assado, como se diz. No meu trabalho de pesquisa, assim, eu trouxe muito discussão sobre essa questão de letramento digital, né? Eu já vou fazer o gancho, tá? E encerrar aqui minha fala. Essa questão do letramento digital com os nossos estudantes, seja da EJA, seja de qual for a etapa, né, da educação básica ou curso, ele passa assim por todas essas questões de apropriação das tecnologias, dos apps, né, só que assim, gente, existe uma coisa muito importante que a gente precisa abordar aqui dentro do letramento digital, que é um fenômeno que está acontecendo entre nós, e eu trago isso por causa da vacina, porque eu falei da vacina, que é o movimento anti-ciência, é o movimento, né, que sugere esse obscurantismo, né? Então, assim, esse movimento anti-ciência, pós-verdade, né? Então, que começou lá na eleição dos Estados Unidos, né? Aquela coisa toda que todo mundo sabe. E, gente, nós estamos minados, né? Eu vejo, assim, antes o Charles falou, assim, que eu tinha sido pessimista. Não me vejo, sabe, Charles, como pessimista. Eu me vejo, assim, tento ser um realista, mas eu tô de olho na utopia, né? Então, assim, eu quero acreditar que, realmente, o uso
e a apropriação e uso das tecnologias de informação e comunicação venham a servir como um meio de emancipação, de uma educação libertadora, sofreiriana, é isso aí, é isso que eu quero, né? É isso que eu acredito, é por isso que eu ainda estou aqui, né? Mas, assim, a gente tem visto, né, uma avalanche, fake news, né? São as pós-verdades, então as pessoas elas estão se alimentando, consumindo informações por toda essa ampliação tecnológica que o Pierre Levy chama de segundo momento, o Pierre Levy e o outro, que eu esqueci agora, o Castells, né, fala de um segundo momento da democracia, uma nova democracia, né? É complicado, né, gente? Porque, então, assim, pessoas acreditam em coisas fantasiosas indo contra a ciência, e autoridades falam isso e influenciam pessoas. Então, eu só queria deixar esse recadinho aqui no final, que eu acho que vale muito a pena, sempre quando a gente trabalhar com os nossos alunos a questão de letramento digital, tocar nesses assuntos, porque talvez a escola seja o único lugar onde eles vão ouvir, né, falar sobre isso, que a gente precisa aprender a selecionar, né? E para isso é necessário educação digital mesmo, né? No sentido de a internet é um oceano, né? Então, assim, é preciso saber navegar, né? Então, deixo essa frase de final aqui, 3 pontinhos. Eu queria agradecer tanto a Ana quanto o Charles, né? E o Charles já vai dar também as suas palavras finais. Eu fiquei contentíssimo de poder fazer esse bate-papo, né? E o Viegas não respondeu a pergunta, né? Acha que é um problema isso aí? Se ele não anda cansado com essas... com essa não, lista. Tu já me fez essa pergunta já em outra live, né? Cara, assim, a gente, né, fica cansado, né? Todo mundo não tem, acho que não fique, né, com essa carga de trabalho toda que a gente tem. E às vezes tu fala assim, eu não sei como é que tu dá conta, né? Eu às vezes não dou conta, né? Eu faço lives aí, mas em compensação eu não tenho as 60 horas que tu tem aí, né? Tu tem 60, eu fico muito mais apavorado com essas 60 horas aí, que tu e o Chá não tem, né? Então eu acho que me sobra um pouquinho mais de tempo aí, né, para mim fazer as lives, mas a gente passa 24 horas, né, em função, né? Essa que é a verdade, né? Fica horas e horas à frente do computador. Né, uma mensagem final, eu queria, em primeiro lugar, agradecer, sou muito grato pelo convite, né, que está participando aqui com os colegas, professor Viegas, quando surgiu essa imposição toda de trabalho com o Classroom, um dos primeiros vídeos que eu fui encontrar na internet sobre, né, o uso do Classroom foi no seu canal, então, assim, parabéns por esse trabalho, que é um trabalho necessário, né? E agradeço ao Serginho pelo convite e à professora Ana pela companhia, né? Muito agradável esse assunto e, sim, oportuno, como sempre. Para encerrar, então, eu também sou otimista e miro a utopia, e nisso eu cito o sociólogo italiano Domenico De Masi, quando ele fala no futuro do trabalho, onde ele, a partir da tecnologia, né, resgatando uma ideia do ócio criativo, que está lá no Elogio ao Ócio, do Bertrand Russell, e que vem de uma tradição filosófica que pensa o homem e a sociedade ainda mais anterior, de que as tecnologias, né, assim, a revolução tecnológica, ela daria ao homem finalmente a libertação para que ele pudesse usar o tempo a seu favor. Né? É claro que essa é uma perspectiva bastante otimista, porque, afinal de contas, o sistema ele acaba se readequando e não foi o que nós vimos até agora. A tecnologia está sendo usada para tirar o nosso tempo e é isso que a gente está falando aqui. A gente, com a tecnologia, ficou sem tempo. Estamos usando o nosso tempo privado, né, sendo um tempo privado que acaba sendo consumido com a profissão ou então com exposição pública vinculada à profissão. E aí tu acaba tendo o teu dia dissolvido, né? E nós não temos uma legislação trabalhista sólida que nos proteja disso, como no caso da França, por exemplo, que tu não pode receber um WhatsApp fora do horário do trabalho, porque aquilo é considerado assédio. Então, assim, estamos sujeitos a uma sociedade que carece de regulações, carece de esclarecimento, e nisso tudo vai aprender também, né? Está
ou vir a aprender a usar as ferramentas a seu favor, em especial a tecnologia, para que haja, talvez no futuro, uma libertação dessas exigências todas e que nós tenhamos aí uma democracia, né, republicana, onde nós consigamos ter ainda mais realizados os ideais de igualdade, os ideais de prosperidade ao alcance de todos, e que a tecnologia seja, então, uma ferramenta que todos possam usar, democratizando o conhecimento, né, democratizando a informação e a ciência, né, porque isso é o que ela deveria fazer, né, e sair um pouco desse ambiente tóxico, né, de difusão, de produção das fake news, da pós-verdade, de tudo aquilo que desinforma e desestrutura a sociedade, que é o que a gente tem visto acontecer nos últimos tempos, né, com o fenômeno da democracia direta, que Norberto Bobbio já há muito tempo alertava, que se nós destruirmos a democracia representativa em favor de uma democracia direta, nós teremos a dissolução do sistema, é isso que a gente está vendo agora. Então, usar a tecnologia para construir uma sociedade mais justa, uma sociedade mais igualitária, mais fraterna, onde o conhecimento esteja ao alcance de todos e que ele seja, então, assim, a plataforma da qual se vai lançar, né? As pessoas se vão lançar as suas carreiras profissionais e as suas vidas pessoais com um pouco mais de equilíbrio para que o mérito, então, faça sentido e, assim, cada um consiga construir a sua vida com mais justiça e mais prosperidade. É isso. Bom, agradeço a oportunidade de ter essa conversa aqui com vocês. Eu espero que minha filha está cantando. Deve ter aparecido na gravação. Agradecer a vocês por ter tido essa conversa. Eu me sinto bem por ter devolvido um pouco do trabalho de pesquisa que eu fiz na escola onde eu trabalho, que inclusive é uma escola de onde eu estou me despedindo. Então, achei que esse momento foi bem propício. Assim, eu espero que... Espero não, tenho certeza que o trabalho que ali é feito é feito de uma maneira muito comprometida, né? Vai continuar sendo, né? E a EJA continua sendo importante para as pessoas dessa escola, né? Então, não é considerada uma modalidade inferior, né? Não é considerada feita por pessoas menos capazes, e eu queria só recordar, dizer que para eu continuar tendo a vista no horizonte, muitas vezes eu preciso rememorar, eu preciso lembrar do que já foi feito, sabe? Para fazer sentido. E eu queria lembrar aqui da Guta, não sei se ela vai nos enxergar, eu vou passar o link depois para ela. A Guta é uma dessas pessoas que eu tenho na memória e que me deu muita alegria, né? Eu esperava que o Sérgio fosse falar dela. A Guta é uma estudante que nós tivemos. A Guta, quando chegou na EJA, ela estava aí com seus 50 e pouquinhos anos, uma guria, né? E ela era a de maior faixa etária na turma, ela meio que coordenava as coisas. A Guta disse, eu quero ser professora. A Guta, hoje, ela está... terminando a faculdade de Geografia, bacharelado interdisciplinar do Litoral Norte da URGS, e ela já deu várias palestras para nós em eventos que a gente fez, assim, interdisciplinares, e a Guta, ela fala com muito orgulho, ela diz assim, eu entrei na EJA na profissão de faxineira, faço faxina até hoje, se for necessário, sustento minha família sozinha, e eu sabia que eu queria fazer uma faculdade, e ela entrou na URGS, está se formando, e eu queria deixar registrado essa pequena história, essa história tão bonita da Maria Augusta, né, da Guta, carinhosamente Guta, porque é uma história que nos oxigena, né, nossos sujeitos da EJA que estão tantas histórias, não caberia, né, a Guta é uma parceirona nossa aí. Tem várias Gutas, né, Sérgio? Várias Gutas, várias Emas. Está registrado aqui a minha admiração, meu respeito por todas as pessoas que fazem EJA, viu? Porque se existe EJA, é porque o Brasil foi fundado na desigualdade, né? Então, alguém foi a força de trabalho, alguém foi a massa
né? E alguém estava lucrando com isso. Então, a desigualdade fez com que a EJA existisse. Então, nunca se sintam, por favor, né? Claro que é difícil pedir isso, mas assim, ó, tentem não se sentir nunca menos porque frequentam EJA. Isso é uma ilusão, né? Quer dizer, é uma percepção distorcida. A EJA é um direito, tem que desmistificar, né? É que nem a coisa do EAD, né? Tem que desmistificar essa ideia, né? É uma modalidade de ensino diferente, assim como tem várias modalidades agora, o ensino integral, né? O ensino médio normal, pós-médio, é uma outra modalidade de ensino, né? Então tá, então queria agradecer a vocês pela presença, pela disponibilização do tempo de vocês aí, né? Que vocês já ficam tanto tempo na frente do computador aí, do celular, né? Então disponibilizar esse tempo para participar da nossa live aí, realmente eu fico muito grato, né? Pela presença de vocês aí. A live passada, retrasada, né, Sérgio? Tu falou, essa live foi sensacional. Eu sempre falo isso, mas é que, né, o pessoal que a gente convida aí realmente é um alto nível, né? Então a live fica num nível muito bom, né? Muita cultura e é interessante a gente ver essas diferenças. A gente já entrevistou professores de curso técnico, né? Então é interessante ver essas diferenças e como estão reagindo, né, ao uso das tecnologias nessas modalidades de ensino, né? Então, parabéns pelo trabalho de vocês e mais uma vez, então, muito obrigado pela presença. Queria dizer que essa live foi uma das melhores lives. São professores, são diretores, são supervisores, são pessoas que têm algum contato com a educação, né? E que trazem coisas maravilhosas e lembranças. Enquanto tu vê, eu entro na live, eu acho que tanto o Viegas quanto eu, a gente entra de mão abanando, assim, né? As coisas vêm, né, na nossa cabeça e a gente vai perguntando. Sinceramente, não tenho... tu vê essa coisa da Caroline e também da Guta, que eu me esqueci de falar, que eu gostaria muito também de lembrar, mas vai ter outras oportunidades, né? Lembrou? E assim vai acontecendo, né? É verdade. Cara, de repente faz contato com ela e uma hora a gente convida ela para contar a história dela aqui, né, ao vivo e a cores aí, né? Então tá, obrigado a todo o pessoal que está nos acompanhando aí, que esteve junto conosco aí na live, contribuindo aí nos comentários, né? E era isso então, Sérgio. Até a próxima, Charles, até a próxima, Ana. Valeu, gente, um abraço. Um abraço do mestre dos magos. Eu sou o mestre dos magos. É uma figura. O personagem. Tchau, pessoal.